Boa noite. Gostaria, primeiramente, de agradecer o convite, em nome da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte. Aqui eu tenho um laço de amizade com o diretor desta instituição, Padre Charles. Inclusive, minhas filhas estudam aqui, não na faculdade, porque são todas pequenas ainda, mas no Colégio Diocesano. Tenho um laço afetivo, de amizade com muitas pessoas aqui que formam essa universidade. É um projeto educacional belíssimo, que tem a finalidade não apenas ser mais uma universidade, mas ser uma universidade com foco no aprendizado valorativo, no aprendizado em busca de valores democráticos, principalmente para o curso de Direito, em que o pilar mestre é justamente o Estado Democrático de Direito. Então, é uma honra para mim estar aqui presente. Estarei sempre à disposição da Faculdade Católica para qualquer outro evento. Agradecer ao professor Júlio pelo convite. Estarei sempre à disposição para colaborar, para discutirmos temas do direito, principalmente do direito penal, em que é a minha área. Agradecer também a presença do meu amigo, Dr. Jonatas Neto, defensor público do Ceará. Ele é do Rio Grande do Norte, natural de Natal, não é isso, Jonas? Natal, mas mora hoje em Fortaleza, defensor público do Estado do Ceará. Conheci Dr. Jonatas em Lisboa, eu fazendo o doutorado e Dr. Jonas fazendo mestrado. E desde então construímos uma amizade e estamos hoje não somos apenas amigos, mas também somos parceiros em um grande projeto, que é um projeto virtual, de um ensino jurídico virtual, um projeto diferente, porque nós não queremos apenas transmitir de maneira simples ou rápida conteúdos jurídicos, mas sim de maneira com profundidade, com conteúdo, de maneira também rápida, porque a internet e o mundo virtual requer uma comunicação rápida, mas principalmente um ambiente sério no âmbito jurídico, que é o nosso projeto, que é o Juris Online. Tá? Vamos tratar aqui da questão do pacote anticrime. O pacote anticrime, a primeira abordagem que nós vamos fazer é a respeito dos principais objetivos da nova legislação. Para que a gente entenda esta nova legislação, é oportuno esclarecer por que veio esta nova legislação. Esta nova legislação partiu de dois projetos. Um projeto inicialmente encaminhado pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes foi convidado pela Câmara dos Deputados para elaborar um projeto que modernizasse o sistema jurídico penal. Quando falo sistema jurídico penal, menciono direito penal e o processo penal, a legislação penal e a legislação processual penal. Esse projeto foi entregue no dia 8 de maio de 2018 pelo ministro Alexandre de Moraes. Formava a comissão, ele era o presidente dessa comissão, e formava uma comissão vários juristas. Ao passo disso, ao lado disso, havia um projeto que foi encaminhado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Sérgio Moro encaminhou esse projeto no dia 4 de fevereiro de 2019. Aliás, ao ser nomeado ministro, o presidente da República o encarregou de tratar, de elaborar um projeto que modificasse a legislação penal e a legislação processual penal, buscando uma efetividade. Essa legislação foi chamada de pacote anticrime. Uma primeira observação crítica, uma primeira observação crítica é a nomenclatura, anticrime. Não existe nada anticrime. Tá? O crime é um fato jurídico. O crime é um movimento social completamente imprescindível da sociedade. Desconfie de qualquer pessoa que mencione que irá controlar o crime. Isso é impossível. O crime faz parte da sociedade. Nós podemos adotar medidas para que a violência chegue a um patamar razoável, mas ele sempre irá existir.
Então, acho que a nomenclatura não foi muito interessante, né? Ela poderia ter adotado uma outra nomenclatura, que é esta pacote anticrime. Logicamente que essa nomenclatura pacote anticrime tem muito mais um viés político, tem muito mais um viés publicitário do que um viés jurídico. Ok? O juiz de garantias. Hoje é um tema, inclusive o doutor Jonas irá tratar deste tema. O juiz de garantias é um tema que não estava no projeto de Sérgio Moro, nem estava no projeto de Alexandre de Moraes. O juiz de garantias, ou o juiz das garantias, né, foi acrescentado por um grupo de trabalho. Quando chegaram os dois projetos, a Câmara dos Deputados elaborou um grupo de trabalho, e neste grupo de trabalho acrescentaram o chamado juiz das garantias, ou juiz de garantias. O juiz de garantias é um instituto que existe em alguns países da Europa, a exemplo da Itália, a exemplo de Portugal. Então, não é nenhuma novidade do mundo jurídico. Okay? Um ponto negativo, a meu ver, com relação a esse pacote anticrime, foi a retirada de inovações. A retirada de inovações, a Câmara dos Deputados não aprovou no texto alguns pontos que estavam no projeto do ministro Alexandre de Moraes ou no projeto do ministro Sérgio Moro, como, por exemplo, a prisão em segunda instância. Eu, particularmente, sou a favor da prisão em segunda instância. Doutor Jonas, com certeza, é contrário. Mas isso faz parte da dialética jurídica, não é isso? Mas a prisão em segunda instância foi retirada do projeto. Eu entendo que é um mecanismo constitucional e é um mecanismo importante para uma melhor eficácia da aplicação da pena no sistema jurídico penal brasileiro. Foi retirado também algumas nuances da legítima defesa. Haviam algumas situações de legítima defesa que se determinava excludente da ilicitude como legítima defesa, e essas situações também foram retiradas do projeto, que estava no projeto de Sérgio Moro. Um outro ponto do projeto de Sérgio Moro, que a Câmara dos Deputados retirou, que é o plea bargain. O que é o plea bargain? Nada mais é do que uma negociação, uma barganha livre. Foi retirado do projeto porque havia uma crítica muito grande de alguns juristas, dizendo que no sistema processual penal brasileiro não se poderia admitir o plea bargain. Na Constituição Federal Brasileira não admitiria o plea bargain. Por quê? Porque o plea bargain, o que é? É uma negociação entre a acusação e a defesa, sem análise processual probatória nenhuma. Simplesmente, se a acusação tem um determinado fato criminoso, um suspeito, indícios de autoria de alguém, chegava para a defesa e apresentava um acordo de pena. Aceito o acordo, haveria condenação, homologação judicial. Então, há uma crítica ainda muito severa com relação ao plea bargain, e esse instituto foi retirado do projeto de Sérgio Moro, a Câmara dos Deputados não aprovou. E a audiência por videoconferência, que, a meu ver, seria um grande avanço para a celeridade, para a duração razoável do processo. Acredito que todos aqui já ouviram falar da audiência de custódia. A audiência de custódia, por exemplo, o preso tem um prazo para ser levado à presença do juiz. Então, hoje, praticamente, é um caos para o transporte desses presos. Várias audiências de custódia, por exemplo, não se realizaram porque o preso não estava à presença do juiz. Inclusive, o CNJ recentemente decidiu que as audiências de custódia não podem ser realizadas por videoconferência. Não sei por qual motivo, né? Porque eu realizo audiências de custódia frequentemente e nunca vi, eu não sei, o juiz não faz exame ocular no preso. Né? O juiz também não toca no preso para saber se ele está bem. Então, a audiência é apenas para verificar a regularidade e necessidade da prisão, que poderia ser realizada perfeitamente mediante a videoconferência. Mas o pacote está aí, são temas importantes. Nós podemos verificar que é uma legislação que, de certa forma, avançou,
né? Avançou, mas devemos observar alguns pontos dessa legislação. Há críticas, claro, há mudanças que vieram para melhor, outras não. Então, vamos analisar. Aqui é uma opinião pessoal com relação a alguns pontos. Tá? Há divergência, óbvio, mas essa legislação só irá avançar com essa divergência, com essa discussão, com a dialética. Ok? O primeiro artigo a ser alterado, observe-se que do seu lado esquerdo é o texto antigo, do lado direito é o texto atualizado. Observem que o artigo 25 do Código Penal, essa é a legislação que foi alterada do Código Penal. O artigo 25 do Código Penal anterior falava apenas da legítima defesa no caput, e foi criado o parágrafo único. Observados os requisitos do caput deste artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Nós temos a legítima defesa de terceiros. Esse parágrafo único, ele ampliou um pouco a legítima defesa de terceiros. Obviamente que o próprio artigo 25 caput menciona, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu, legítima defesa própria, ou de outrem, legítima defesa de terceiros. O parágrafo único veio trazer uma situação específica com relação à legítima defesa de terceiro, que acontece muitas vezes em situações de sequestro. Vocês se lembram daquele episódio recente na Ponte Rio-Niterói? Vocês viram essa reportagem da Ponte Rio-Niterói, em que uma pessoa sequestrou um ônibus e um policial realizou um tiro, vindo a falecer o elemento que realizou o sequestro do ônibus. Tem o lado publicitário, propagandista e de marketing político e eleitoral, em que o governador desce de helicóptero e sai festejando no meio da ponte, né? Isso também é um absurdo. Mas o parágrafo único veio a atender essas situações. Em qualquer país, em vários países civilizados e desenvolvidos economicamente, democráticos, existe esta possibilidade. Não se enganem. Se qualquer pessoa que estiver andando com um fuzil no centro urbano de Paris, de Londres, de alguma cidade dos Estados Unidos, de alguma cidade grande europeia, com certeza a polícia irá estar autorizada a vitimar, a praticar a morte deste elemento. Principalmente em situações em que há vítimas de sequestro, principalmente em situações de sequestro de transporte público. Não há qualquer dúvida com relação a isto. Qualquer dúvida com relação a isto. Em Portugal, por exemplo, praticamente há mais ou menos um ano e meio, um brasileiro, dirigindo um veículo, ultrapassou uma blitz policial. O que é que os policiais fizeram? Atiraram e mataram o brasileiro. O que é que aconteceu? Tudo voltou à normalidade, porque a legislação permite. Então, é preciso entender que, em determinadas situações, o Estado tem que proteger o cidadão. E a legítima defesa de terceiros, nesta situação, estava provocando muitas dúvidas, discussões jurídicas. E entendo que veio muito boa hora esta alteração do parágrafo único. Algumas questões podem ser colocadas, claro. Observe que o parágrafo único menciona, observados os requisitos do caput deste artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Prática de crimes. Isso não pode ser apenas o sequestro. Pode ser no momento de um roubo. E a preocupação, agente de segurança pública. Será que essa limitação se envolve única e exclusivamente a um agente de segurança pública? Será que não pode ser um terceiro, sem ser um civil? Entendo que sim, desde que se adapte à situação colocada no parágrafo único. E a legítima defesa possui justamente esses requisitos que nós colocamos aí. Os requisitos da legítima defesa é repulsa à agressão atual, iminente e injusta,
defesa de direito próprio ou alheio, emprego moderado dos meios necessários, o princípio da proporcionalidade, e orientação de ânimo do agente no sentido de praticar atos defensivos. Ou seja, a repulsa à agressão atual iminente e injusta, defesa de direito próprio ou alheio, legítima defesa própria ou do terceiro, emprego moderado dos meios necessários, que é o princípio da proporcionalidade, e orientação de ânimo é justamente aquela. Você sabe o que está fazendo. Você está conscientemente reagindo a uma ação ilícita.